Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 30 de março, e você acompanha agora notícias aqui do Senado. A votação de projetos no plenário do Senado está marcada para as 4 horas. São 6 itens na pauta. O primeiro projeto proíbe penhora de bens de hospitais filantrópicos e de santas casas. Outra proposta obriga o governo a fornecer equipamentos e materiais pedagógicos de acordo com a idade e as necessidades de cada estudante de escola pública. O terceiro item da pauta determina que o SUS forneça remédios e tratamento com nutricionista para pessoas com fibromialgia e fadiga crônica. E também pode ser votado a criação do Dia Nacional do Profissional de Logística. Outro projeto determina que perícias médicas em ações envolvendo o INSS sejam pagas pela parte vencida. E os senadores devem votar também acordo do Brasil com Luxemburgo sobre troca de informação classificada. Esse projeto sobre pagamento das perícias em ações judiciais que envolvem o INSS, que também pode ser votado hoje pelo plenário, foi explicado à nossa equipe pelo relator da proposta, o senador Nelsinho Trade. O PL das perícias judiciais vai à pauta hoje no Senado da República. E a sua principal intenção é a correção desse transtorno que está causando em todas as perícias judiciais Brasil afora. Tem determinados estados que já está há mais de ano sem realizar uma perícia judicial. E com isso, quem sai prejudicado é aquele que mais necessita. Normalmente, pessoas carentes dentro de uma vulnerabilidade que precisam dessa perícia para poder restabelecer a sua justiça. Por isso, nós vamos fazer hoje, no Senado da República, o debate e a discussão para aprovar e corrigir de uma vez por todas essa distorção no sistema judiciário brasileiro. A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje uma proposta que busca proteger o rio Araguaia, que banha os estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. A proposta visa preservar a calha principal e o curso natural do rio. Entre outras regras, ela proíbe a construção de barragem ou eclusa e também o alargamento de canais. O que se pretende é a preservação das características naturais do rio Araguaia. Sobretudo, com base nos posicionamentos do mapa e da Universidade Federal de Tocantins, fica patente o mérito da proposição em análise para proporcionar a preservação ambiental desse importantíssimo rio brasileiro, valorizando o patrimônio cultural, as tradições da beleza cênica, a biodiversidade e o potencial turístico a ele associado. A comissão também aprovou o projeto com novas regras nos casos de crimes ambientais. Multa simples poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Outro projeto aprovado torna mais efetivas as punições, tanto penais quanto administrativas, aplicadas em razão de condutas que prejudiquem a natureza. A comissão aprovou ainda projeto para que todo material impresso de propaganda eleitoral seja feito com produto biodegradável, aquele que é decomposto rapidamente, reduzindo o impacto sobre o meio ambiente. A cada ano eleitoral, as ruas são inundadas com santinhos dos candidatos a cargos eletivos, que além de sujarem as ruas, entopem bueiros e pode causar inundações em algumas localidades. Segundo o autor, ou autora, tornar obrigatório eles serem biodegradáveis evitaria possíveis danos ambientais e as enchentes. O projeto que cria a Política Nacional de Direitos das Populações atingidas por barragens teve o relatório lido nesta reunião. A relatora destacou os méritos da matéria. Evidentemente que não se desconsidera aqui o sofrimento daquele que é deslocado, quase sempre contra a vontade de sua propriedade, de seu lar. É dever do Estado garantir a mitigação e a compensação das perdas do desapropriado, indo além de uma simples indenização pecuniária. Propomos que as obrigações do PL se apliquem, primeiro,
no projeto, implementação, operação, desativação e descaracterização de barragens de rejeitos de mineração e de minérios nucleares, de resíduos industriais e de acumulação de água de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica. Segundo, nos casos de emergência decorrentes de acidentes ocorrido ou iminente das barragens em geral. Por causa de um pedido de vista coletivo, votação desse projeto sobre populações atingidas por barragens ficou para a próxima reunião da comissão. Os transtornos mentais causados pelas enchentes em Petrópolis foram o tema do debate na comissão temporária do Senado que estuda o assunto. Uma tragédia sempre abala mentalmente suas vítimas. E Petrópolis não ficou imune depois das enchentes que destruíram parte da cidade este ano. Podemos dizer aqui quais são os relatos e queixas mais frequentes das pessoas que foram afetadas pela enchente? Agora a gente vai sentir esse impacto das pessoas, principalmente no foco da audiência de hoje. A gente vai sentir isso a médio prazo, começar a perceber. A gente vê aqui o histórico de Brumadinho, por exemplo, né, 3, 4 anos após a tragédia, o quanto de medicação foi ampliado, o quanto que as pessoas vêm procurando serviços psiquiátricos, serviços psicológicos também. Então, a preocupação nossa é nesse próximo passo pós-tragédia. Os avanços da tecnologia podem ser uma arma importante no auxílio psicológico às vítimas da enchente. Qual a opinião dele sobre essa assistência via telemedicina? Se ele acha que via telemedicina esse atendimento psicológico poderia ser espraiado, poderia ser aumentado, alargado, atingindo um público maior. O Conselho Nacional de Psicologia tem regulamentações em relação a esse tipo de atendimento. Alguns PSFs nossos ligados à universidade Arthur de Saer já fazem esse trabalho, né, de telemedicina, e a gente pretende ampliar ele para poder fazer esse acolhimento, né, da população atingida como um todo. O senador Eduardo Girão quis saber o que o Senado efetivamente pode fazer para ajudar nessa questão. O que mais pode ser feito, né? E aí nós colocamos o Senado também à disposição, né? Talvez um apoio maior junto ao Ministério, tanto da Saúde como da Mulher, da Família e Direitos Humanos. O que nós podemos fazer para o acolhimento dessas pessoas? Porque a gente soube que pessoas ficaram vagando depois da tragédia. O choque pós-traumático, né? Que é muito comum em situações de calamidade como essa, muitas pessoas ficaram nas ruas sem saber o que estava acontecendo, vagando, e eu sei que estão sendo atendidas, mas as marcas são muito profundas. O que mais nós podemos fazer enquanto Senado Federal sobre isso? Objetivamente, eu acho que é incentivar a expansão do Centro de Atenção Psicossocial de Infância e Adolescência. O Ministério da Saúde tem recursos disponíveis para isso e, nesse momento, o SAIPS, que é o serviço que habilita essas unidades de saúde no nível municipal, está fechado. Então, seria uma grande ajuda se o Senado e a Assembleia pudessem ajudar através da discussão de abertura e a possibilidade de expansão dessas equipes para o Brasil. A comissão de juristas que prepara a reforma dos processos administrativo e tributário fez hoje de manhã a primeira parte da audiência pública para receber sugestões da sociedade. Foram ouvidos especialistas em direito administrativo. O processo administrativo regula as decisões da administração pública federal em relação aos cidadãos. Os participantes da audiência pública foram unânimes em defender a necessidade de modernizar as regras. Ganha a administração pública, ganha a coletividade, né? Ganha o Brasil, porque eu acho que a não judicialização, que é uma coisa que nós vimos tão constante, dentro desse viés de um processo administrativo eficiente, nós também teremos ainda essa vantagem. A edição de uma nova lei é bem-vinda, né? É bem-vinda. O aperfeiçoamento de uma lei que foi editada em 99 é bem-vindo. Há muita novidade por aí, que acho que essa nova lei pode incorporar.
a atender um duplo movimento necessário, né? Um duplo movimento, um movimento relacionado à globalização econômica. O capital global necessita de maior segurança jurídica, de maior previsibilidade nas decisões da administração, e o processo ajuda nisso. Todos sabemos que o processo administrativo brasileiro precisa urgentemente ser aprimorado, e o recebimento de sugestões, recebimento de propostas em um ambiente democrático e plural, como desta audiência pública, contribuirá sobremaneira para o incremento da qualidade e legitimidade das propostas a serem apresentadas pela Comissão de Juristas ao Congresso Nacional. Cada um apresentou sugestões para tornar os processos administrativos mais ágeis, facilitar a solução de conflitos e reduzir a judicialização. Acredito que nós possamos avançar também e deixar meramente aquela experiência de estabelecer um rito comum, como se vê em várias legislações estaduais gerais. Nós podemos avançar e podemos dissecar mais, em termos gerais, o próprio princípio do devido processo legal, essa procedimentalização, a ampla defesa e o contraditório, a boa-fé, a motivação. Podemos também tratar do tema mais aprofundado da imparcialidade, o tema da vedação a provas ilícitas, o tema da garantia da presunção de inocência, tão importante relacionado com o ônus da prova. Pensarmos nos acordos como instrumentos gerais do processo administrativo significaria dizer para o gestor do Oiapoque ao Chuí que eles têm também esse ferramental na prateleira de instrumentos a seu dispor. As contribuições serão analisadas pela Comissão de Juristas, que terá 180 dias para apresentar ao Senado propostas para reformar os processos administrativo e tributário. Eu estou, portanto, destacando e enaltecendo a transparência dos trabalhos da comissão e a importância de recebermos contribuições de toda a sociedade para que o resultado que nós possamos alcançar seja o mais legítimo e democrático possível. E foi instalada hoje uma outra comissão de juristas, a que vai subsidiar a elaboração de um projeto para regulamentar a inteligência artificial. A comissão será presidida pelo ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, e deve apresentar um texto até 12 de agosto. O plenário do Senado aprovou ontem projeto que garante à mulher atenção integral na prevenção de vários tipos de câncer, entre eles o de mama. O texto segue para a sanção do presidente da República. Câncer de mama é o com maior incidência entre as mulheres. Os últimos indicadores do Instituto Nacional de Câncer são de 2020. De acordo com os dados, mais de 66 mil mulheres tiveram o diagnóstico da doença apenas naquele ano. Em seguida, veio um câncer de cólon e reto, com mais de 20 mil casos, e o do colo do útero, com mais de 16 mil registros no levantamento de 2020. O câncer de mama também é o que mais mata mulheres. Em 2019, foram mais de 18 mil óbitos causados pela doença. O projeto aprovado pelos senadores garante atenção integral à mulher no tratamento desses tipos de câncer. O texto assegura a realização de mamografia, citopatologia e colonoscopia a todas as mulheres a partir da puberdade. Para que as mulheres possam ter acesso a fazer a mamografia, a citopatologia e a colonoscopia em tempo hábil para prevenir o surgimento dessas enfermidades tão devastadoras que são. Formando assim um diagnóstico precoce, com um tratamento muito mais efetivo e, em consequência, uma despesa muito menor para o SUS, porque vai fazer um tratamento mais efetivo e, evidentemente, um tratamento mais simples do que um tratamento extensivo, complexo, quando a doença já está em grau mais avançado, sobretudo quando tem metástase e, evidentemente, com muito menos efetividade do que se fosse feito um diagnóstico precoce. A Comissão de Direitos Humanos questionou ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre nota técnica do Ministério que questionava a eficácia das vacinas contra a Covid-19 e recomendava o uso de cloroquina e azitromicina.
Já em abril de 2021, os senadores da CPI da pandemia solicitaram à Conitec, Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde, quais as diretrizes brasileiras para o tratamento da Covid-19. No capítulo 1, direcionado aos pacientes internados, aprovado em junho do ano passado, constavam as medidas como o uso de oxigênio, intubação orotraqueal e ventilação mecânica. No capítulo 2, sobre medicamentos, publicado 6 meses mais tarde, a Conitec foi bem clara. Ela recomendou a não utilização nem da cloroquina, nem da azitromicina, nem da ivermectina, consideradas cientificamente ineficazes. Na contramão desse documento, uma nota técnica do Ministério da Saúde rebateu, argumentando que havia efetividade em estudos controlados para a hidroxicloroquina, mas o mesmo não podia ser afirmado quanto às vacinas. Diante dessa notória contradição, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um convite para ouvir o ministro Marcelo Queiroga. O órgão técnico especializado destinado ao assessoramento de Vossa Excelência para a constituição e alteração do protocolo indicou esse tratamento. Por que o Ministério da Saúde resolveu tomar como base uma nota técnica assinada por uma única pessoa? Eu não consigo entender. Queiroga alegou que a contestação ao relatório da Conitec foi de responsabilidade do ex-secretário Hélio Angotti e que ainda está pendente de análise do próprio ministro. À época, quando falei em Conitec, causou estranheza, porque alguns diziam que isso não era atribuição da Conitec. Não é? E eu disse que sim, que era atribuição da Conitec, sugeri, recomendar para que o secretário de Ciência e Tecnologia acatasse ou não, e se houvesse alguma inconformidade, se houvesse um recurso para o ministro iria julgar, e eu o farei. Só que a explicação não satisfez os senadores, muito menos a demora na decisão. Queiroga também foi questionado quanto à demora no início da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Da decisão da Anvisa autorizando a vacinação das crianças ao exercício efetivo, ao início da vacinação, decorreu quase um mês e, nesse intervalo, teve a tal consulta pública, promovida pelo Ministério da Saúde, o que claramente atrasou ainda mais o início da vacinação infantil. Marcelo Queiroga defendeu a conduta do Ministério no combate à pandemia, mas foi duramente cobrado quanto à postura negacionista do governo. Nós não sabíamos bem o que era essa doença, nós não sabíamos qual seria o seu impacto, quanto tempo duraria essa pandemia, nós não sabíamos como ventilar esses pacientes, qual era a hora de fazer a intubação. Vossa Excelência, já havendo conhecimento acumulado no mundo, já havendo experiência acumulada no mundo sobre vacinação infantil, preferiu fazer uma meia sola, fazer um bate-bola com o presidente da República, chegou a ir visitar uma família num caso que teria havido um acidente por utilização de vacina e depois ficou provado que aquela criança não sofreu qualquer problema decorrente da utilização da vacina. E Vossa Excelência imagina que aquele gesto não teve peso para que milhões de famílias no Brasil tivessem dúvida se deveriam vacinar ou não os seus filhos? A Super Interessante sai com uma matéria dessa aqui, ó. Hoje, aliás, ontem, 28 de março, vacina da Pfizer tem eficácia de apenas 12% em crianças. Entenda os motivos. Poxa, a gente está buscando a verdade, vamos buscar. Tem questionamentos, por que nos 2 primeiros anos da pandemia, se todos os cientistas diziam, unanimidade eu acredito, criança não é grupo de risco. Mas foi dito isso o tempo todo. E de uma hora para outra, não, criança agora tem que ser vacinada. A gente fica preocupado como pais, Humberto. Mas eu queria muito ouvir, pelo bem dos meus filhos, que o senhor falasse, pai, mãe, vacine seus filhos, acredite na vacina, acredite na ciência. A vacina salva vidas, ministro. Vamos fazer isso. Presta esse serviço à população brasileira. Eu faço esse apelo enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto senador.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou ontem um projeto que desobriga o governo de compensar a perda de arrecadação com a redução dos impostos sobre os combustíveis. O projeto ainda precisa ser votado pelo Congresso Nacional. Foi mais um passo no sentido de reduzir os altos preços dos combustíveis. O texto aprovado na Comissão Mista de Orçamento possibilita ao governo reduzir os impostos sobre os combustíveis sem que seja obrigado a compensar a perda de arrecadação nas operações sobre o biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação e derivados de petróleo e gás natural. De acordo com a regra em vigor, a compensação com a redução dos tributos deveria ocorrer por meio de aumento de receitas ou diminuição de despesas. Ele faz a adequação, dando a segurança jurídica com relação à redução de carga tributária sobre óleo diesel, sobre combustíveis. Isso não estava previsto na LDO. Quando votamos a LDO no ano passado, ninguém podia imaginar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, essa situação terrível, desumana, absurda, não é? Mas que, infelizmente, além de matar milhares de seres inocentes ali naquela parte do mundo, impacta em praticamente todo o planeta, inclusive no Brasil, e um dos impactos é o aumento do preço do combustível. O projeto aprovado na comissão também regula o pagamento de dívidas judiciais, os chamados precatórios. O governo deve informar o limite para o pagamento de precatórios e ajustar a abertura de créditos adicionais. O Poder Judiciário deve indicar a relação dos precatórios a serem pagos este ano. Até 60 dias após a descentralização de que trata o artigo 30, as unidades orçamentárias do Poder Judiciário discriminarão no CIAF a relação dos precatórios relativos à dotação a elas descentralizadas, na qual especificarão a ordem cronológica dos pagamentos e o valor a serem pagos e o órgão ou entidade que se originou o débito. A CMO aprovou ainda um crédito suplementar de 2,57 bilhões de reais para órgãos do Executivo. A maior parte dos recursos vai para o pagamento do funcionalismo, da ativa ou inativos. O maior beneficiado é o Ministério da Defesa, que ficará com quase 1 bilhão de reais, seguido pelos Ministérios da Educação, com cerca de 350 milhões de reais, e o Ministério da Economia, com 96 milhões de reais. A proposta segue agora para votação no Congresso Nacional. É um ano muito difícil, né? O Brasil passou por muitas intempéries, muito contratempo, mas, enfim, o orçamento funcionou adequadamente para não deixar desabastecido nenhum setor. E hoje nós votamos também um recurso para que os agricultores desse país possam plantar. Precisam desse crédito, precisam desse recurso. E a comissão, mais uma vez, cumpriu seu papel. O gasto com a conta de luz pode diminuir com a energia renovável. Um projeto já aprovado pelo Senado e enviado à Câmara dos Deputados prevê que o BNDES incentive a implementação desse tipo de energia pelos consumidores. A proposta prevê que o BNDES financie os custos de implementação de sistemas de energia eólica e solar para residências e comércios. O autor do texto explica que isso pode ajudar a diminuir os gastos brasileiros com a conta de luz, que vem aumentando por causa da atual crise hídrica no país. Quem quiser montar energia solar, quem quiser montar energia eólica na sua residência, no seu comércio, vai poder fazer a juros baixos e prazos muito altos. O projeto só visa isso, o governo financiar. Para quê? Para que economize energia. E você economize na conta de luz. Ao economizar energia, nós vamos fugir dos apagões. No Brasil, temos as condições climáticas ideais para a captação de energia eólica e solar. Mas, segundo o governo federal, a maior produção de energia no país vem das hidrelétricas, com 63,8% de uso, enquanto que o uso da solar é de 1,4%. Em janeiro de 2021, a segunda maior fonte de energia consumida foi a das termoelétricas, um reflexo da escassez de chuva. De acordo com este especialista, o Brasil precisa de um conjunto de possibilidades de fontes para não correr o risco de desabastecimento elétrico. A gente não vai poder depender somente da energia solar,
A energia solar só tem energia de dia, a eólica só quando venta. Então a gente precisa de uma matriz completa com renováveis para que essa demanda seja atendida de forma barata, limpa e de qualidade para o consumidor final. O Lucimar instalou sistemas de absorção de energia solar e transformação em energia elétrica tanto em sua casa quanto em sua empresa. Ele conta que o investimento vale a pena. Primeiro, por uma questão financeira, pois traz uma economia imensa na conta de energia elétrica. Eu tive, a partir do 3º mês, já reflexo na conta de energia e já comecei a pagar a taxa mínima, pois a energia fotovoltaica já supria toda a minha demanda. E depois, por se tratar de uma energia limpa, renovável, com isso contribuindo com o meio ambiente. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.